Nelsinho, não é um segredo pra ninguém que nós amamos Star Wars. Tanto que nós já resenhamos aqui, ó, Star Wars High Republic, o primeiro quadrinho. Eu, atualmente, estou lendo esse livro que também se passa na época da Alta República. Mas agora chegou a hora de falarmos de outro divisão da galáxia tão distante. Vamos falar hoje sobre Darth Vader, a primeira edição que tem como título O Coração Sombrio dos Siths. Mas antes de entrarmos nessa conversa, editor, solta a vinheta. Esse quadrinho tem roteiro do Greg Pak, que é um cara que saca muito de histórias empolgantes. Ele escreveu uma HQ do Hulk que você aí provavelmente já entrou em contato, que é o Planeta Hulk. E tem a arte do Rafael Ienco. Léo, esse quadrinho foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini, mas uma curiosidade é que lá nos Estados Unidos ele foi publicado originalmente pela Marvel. Isso aí. E aqui no Brasil a Panini escolheu não colocar nenhum logo da Marvel, acho que até para não causar alguma confusão, né? É legal você falar isso, porque no High Republic, que a gente também resenhou, também não tem, ó. Aqui só tá Disney e Lucasfilm, então eu acho que eles realmente não querem só confundir a galera, mas é um quadrinho da Marvel. A história desse quadrinho se passa após os acontecimentos do episódio 5, O Império Contra-Ataca. Aquele filme que o Luke Skywalker perde a mão e o Han Solo é congelado em carbonita. O volume tem 128 páginas e reúne, né, as edições de 1 ao 5 da revista Darth Vader de 2020. Do que se trata? Aqui nós temos o Darth Vader impactado com os acontecimentos finais do filme Império Contra-Ataca. Ele fracassou em trazer o Luke Skywalker para o lado sombrio da força. Ele fica impressionado com o potencial do Luke, mas ao mesmo tempo ele está decepcionado. Ele considera o Luke não ter aceito a sua oferta de governar a galáxia juntos como um grande fracasso. Vader então decidiu descobrir quem o impediu de criar o seu filho como ele gostaria. E pior, quem não contou, né, quem escondeu o fato de que ele tinha esse filho. Nós vamos acompanhar então ele nessa jornada de descoberta e pode esperar coisas de saltar os olhos, porque vocês nunca viram o Darth Vader nesse nível de ódio. Pois é, Léo, você já pensou se o Vader foi visitar o túmulo da sua falecida esposa, a Padmé? Seria tenso. É, então, dramático isso. Mas a gente não vai entregar muito da história por aqui, e se você não ficou curioso ainda pra ler essa história, presta atenção agora nas nossas impressões dessa HQ. Isso aí, vamos lá. Uma das vantagens que leituras, né, no geral, né, tanto quadrinhos quanto livros, tem sobre os filmes é que nós temos mais espaço para explorar o íntimo, né, a psique do personagem. No cinema, é claro que nós temos grandes aparições do Vader, ele não se tornou o vilão, o maior vilão da história do cinema à toa. Mas nós não temos muitas descrições de como que ele agiria em determinada situação ou como que ele está se sentindo quando alguma coisa acontece com ele. Nesse sentido, Nelsinho, esse quadrinho consegue abordar bem o desenvolvimento do Vader como personagem. É, e é intrigante, Léo, que esse quadrinho tem um recurso narrativo muito legal. E conforme o Vader vai tendo contato com elementos do passado dele, ele lembra de acontecimentos da sua vida e também isso diz muito sobre o que ele tá sentindo naquele momento, né? Sobre aquela situação que ele tá passando naquele instante. É muito da hora, assim, ver ele lembrando desses acontecimentos e ligando, né, com os acontecimentos dos filmes anteriores. Sim, até porque, pô, o Vader, ele tem sentimentos, seja de raiva, dor, tristeza, medo. Não é à toa que ele é o maior Sith de todos os tempos, na minha opinião. Ele é um dos mais poderosos. E para ele ser tão poderoso assim, ele precisa ter sentimento. É muito interessante como é mostrado isso nesse quadrinho. É, e nesse sentido, esses recursos é muito legal porque, bom, você tem acesso à cabeça dele, né? E isso faz com que você se cative mais com ele. Apesar dele ser um homem de poucas palavras, você mergulhando, né, nos pensamentos dele, você consegue se identificar com ele em algumas situações. E como a gente mencionou, né, nós temos aqui o Vader no seu mais puro ódio. Então pode esperar cenas de ação com ele, porque o cara é papo reto. Tá fatiando todo mundo. Essa cortou Tramontina. Não é patrocinado. É claro que nós também podemos esperar muitos elementos do universo de Star Wars, como droids, monstros alienígenas, planetas no geral. Stormtroopers, rebeldes. É até legal que ele passa por planetas familiares pros fãs de Star Wars, né? Como Tatooine, Coruscant, Naboo. E no caso de Tatooine é até legal, né? Sem dar nenhum spoiler da história, porque ele tem uma ligação muito forte com Tatooine, o Luke tem uma ligação muito forte com Tatooine, então rende uma cena muito da hora quando ele vai pra lá. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas
ele promete nunca mais voltar pra Tatooine depois que ele descobre que a mãe dele foi assassinada pelo Povo da Areia. Isso aí. É, spoiler Spoiler também. do episódio 2. É, 2. Não, assim, outro elemento que é legal a gente ressaltar é que esse quadrinho aqui une o cânone do Vader de uma forma bem interessante. Porque para o bem ou para o mal, os episódios 1, 2 e 3 têm um tom muito diferente do tom da trilogia clássica, né? Então fica fácil pro espectador separar, né, e criar um distanciamento entre o personagem do Anakin e o personagem do Darth Vader. Mas esse quadrinho faz um trabalho muito legal, que é pegar essas duas trajetórias e unir como, né, um personagem só que ele é. Então, a própria motivação do personagem no quadrinho é relacionada à trilogia prequel. Então é realmente um elemento muito forte nele. Isso, e é legal porque ele pega elementos do prequel e coloca aqui na época do Império Contra-Ataca, né? E aí fica uma grande história. Então, nesse sentido, os produtos de Star Wars, tanto quadrinho quanto os livros, são legais pra amarrar essas coisas assim. E, Léo, qual é a sua cena favorita, assim, do quadrinho? A minha cena favorita, sim, gente, não é muito spoiler, tá? Mas vocês estão vendo aí, o Vader tem uma galera que vai ajudar ele pra chegar em um templo, né? Um determinado templo que eu não vou falar qual é. E eles acham que eles estão enganando o Vader, né? Eles falam, não, esse cara aí, né, meio idiota, não sei o que, ele tá na nossa mão. Mas quando você menos espera, ele dá uma virada e você percebe que é ele que enganou eles, na real. Então eu acho que ele é muito foda, né? Mostra como o personagem é foda. É, ele é muito safo. A minha cena favorita é uma luta do Darth Vader contra uma espécie de kaiju. É um monstro gigantesco, assim. E é muito interessante porque é um cenário onde a gente não imagina como o Darth Vader vai conseguir sair, né? Porque, querendo ou não, ele pode ser muito poderoso, mas ele é um homem, né? Ele tem uma escala um pouco menor que um monstro gigantesco. E mesmo assim, ele, spoiler, leva a melhor contra esse monstro, né? Até porque tem mais gibis do Darth Vader. E é muito interessante ver ele lutando contra esse tipo de ser. E é legal também porque ele é tão devastador que ele traz a extinção para aquela raça de monstros. É muito foda isso. É surreal. Então você vê que são dois momentos legais, né? Um momento mais de ação, você vê o Vader fatiando todo mundo, que é muito da hora, e o outro elemento dele, que é ele inteligente, né? Ele enganando a galera. E, porra, personagem foda. A arte do Yenko, né, assim, ela cumpre o que promete, né? E traz elementos que são necessários pra esse quadrinho aqui. É claro que ele manda muito bem nas cenas de ação, que a gente já citou e a galera já viu alguns certos que a gente colocou. Mas eu acho que o grande destaque dele aqui e o que faz com que a gente entenda o porquê que ele foi escolhido é que ele tem uma facilidade muito legal de desenhar rostos. Então, como é um quadrinho que se apoia muito nos filmes, né, tanto da trilogia prequel quanto da trilogia clássica, ele manda muito bem em desenhar esses rostos. É, ele desenha muito bem o rosto dos atores, né? E a gente tem muitas cenas que são próximas ao rosto e ele explora muito bem os detalhes da expressão e da pele dos atores. É muito legal. É, e fica muito parecido. E aí, pra você que pega esse volume aqui do Darth Vader, fica uma coisa só, né? O que é legal, não é uma reinterpretação. No caso de Star Wars, é um elemento só, né? É, e um lance que você pontuou também é que isso acaba sendo um recurso narrativo, né? Porque já que a gente se aproxima mais do rosto dos personagens, ele coloca você na visão do Vader, mergulhando ainda mais você no íntimo do personagem. Sim, e falando disso, né, a gente já citou que tem algumas cenas de flashback, né, que servem pra gente entender o íntimo do personagem, e um recurso legal dessa edição é que esses flashbacks ficam em vermelho, então, né, fazendo uma referenciazinha ali ao visor do personagem. Na verdade, não, sim, a referência é o que não falta nesse quadrinho aqui, né? É, com certeza, pra fã de Star Wars, esse é um gibi repleto de referências, até porque tem cenas que são literalmente um retrato, assim, em ilustração do que a gente vê lá nos filmes, Sim. E é muito legal isso. É muito da hora. Cara, eu quero fazer uma menção ao In-Hyuk Lee, desculpa se eu pronunciei errado, mas ele é o responsável pela arte da capa do volume 4, e ele fez um trabalho fantástico, olha só. Ele desenha o Vader deprimido, e o Léo vai colocar aí nos inserts, né? Mas mesmo o Vader usando o capacete dele, que não tem uma expressão definida, né? Ele consegue passar esse sentimento de tristeza pelo formato que ele desenhou o capacete do Vader. E, cara, eu fico babando nessa arte dele, que é muito bonito. Sim, só amarrando com o que a gente já tinha falado antes, né? Eu acho que o Vader ele se beneficia muito da mídia quadrinhos, porque é óbvio, ele é um personagem visual, né? Ele tem um visual muito, muito maneiro. Só que, como a gente já citou nos filmes, ele tem uma aparição, mas não é nada muito íntimo, né? Então ele se beneficia da gente ver
quando ele tá muito triste ou muito intenso. Esse mesmo desenhista, ele tem uma ilustração aí, se você puder procurar também, que ele desenha o Vader junto com o Anakin aí. Muito da hora. Legal. Essa arte aí, ela é rica demais. Se pudesse enquadrar assim, eu deixaria fácil na minha parede. Eu compraria isso aqui pra enquadrar. Muito lindo. É um ótimo começo para essa nova fase das revistas do personagem, que viraram uma instituição quando se trata de Star Wars em quadrinhos. E é claro que, né, não precisava nem falar, mas já citando, é ótimo pra você que quer começar a ler o personagem, né, já que se trata de um reinício das histórias dele. É isso aí, Nelsinho, mais um vídeo, mas ainda não acabou, né, porque a gente, na real, tem uma novidade, um bloco novo, que é o bloco dos finalmente. Então vamos explicar pra galera o que se trata esse tal do bloco dos finalmente. No caso, o nosso finalmente hoje é explicar os finalmente. A gente sempre vai falar alguma coisa que a gente tá assistindo, um outro quadrinho que a gente leu rapidinho e pode ser que a gente faça o vídeo, mas a gente já quer falar na hora. Às vezes é alguma coisa que chegou. Então é um bloco de bate-papo aqui entre nós, um bloco sempre curto que vai ser colocado nos finais dos vídeos pra gente comentar coisas legais que a gente fez e que a gente quer passar pra vocês, né? A gente quer dividir com vocês. Outra coisa que a gente tem que falar é que vocês devem ter percebido, eu espero, que o Amigo Leitão está de cara nova, né? A gente tem uma nova ilustração que a gente tá usando tanto nas intros quanto nas nossas redes no geral, que foi feito pelo Nelson, que a gente vai colocar, não o Nelsinho, outro Nelson. É outro Nelson. Mas fica aqui o meu grande agradecimento a ele, a gente vai colocar as redes sociais dele, deve estar aparecendo aqui pra você também. Sigam ele lá, que ele é um baita de um artista. E ficou muito foda, cara. O que você achou? Cara, eu achei que ficou muito legal, deu uma repaginada assim no visual e eu acho mais legal a gente trazer esse tom com mais a nossa cara, sabe? A gente gostava do logo antigo. Claro. Mas esse novo ícone, ele traz um pouco mais da nossa essência, que é essa essência das ruas, da periferia, onde a gente foi criado e a gente vive. Sim, com certeza. E vocês podem esperar mais mudanças, né? Ainda nem todas as nossas redes sociais foram reestruturadas, mas coisas boas estão vindo por aí. Sim. E é isso, né? Esse foi o nosso bloco de finalmente, o nosso primeiro de muitos, nós esperamos. Mas é claro que você tem algumas coisas que você tem que fazer aí, como se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e tocar no sininho para receber as notificações. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, que são, né, que a gente sempre coloca aqui. Inclusive o Nelsinho tem uma rede social muito da hora de Action Figures, que é muito foda, então não esquece de seguir lá. Não esqueça de compartilhar esse vídeo pra quem você quiser, cara. Compartilha pra sua mãe, pra sua tia, pro seu gato, pra os grupos. A gente quer espalhar isso aqui, espalhar a palavra de Star Wars e do Amigo Leitão. Nelsinho, muito obrigado pela companhia. Eu agradeço também a sua companhia, Léo, e agradeço a você que ficou até aqui. Então deixa o like e comenta aí o que você achou do vídeo, o que você quer ver por aqui no nosso canal. Isso, comenta pra gente, a gente vai amar responder vocês. Enquanto isso, a sua companhia foi maravilhosa. É isso, falou!